eu vou colar aqui agora o código inicial que eu passei para vocês. Foi esse código que eu passei para vocês. Eu tirei só o include string.h, porque não vai precisar nessa solução, tá? E eu deixei aqui as variáveis que eu também havia passado para vocês, estão aqui, tá? E os protótipos das funções também estão aqui, tá bom? O enunciado, acho que todo mundo lembra, mais ou menos, né? Mas eu vou, a hora que eu for colocar o link do vídeo lá, eu disponibilizo também o enunciado dessa prova, tá? Mas vamos lá, vamos começar então a solução dessa prova, tá? Eu vou usar aqui, gente, o include pss.h, porque vai facilitar para mim aqui o esquema. Dentro dessa pasta avaliação, eu já tenho os dois arquivos, o PSSC e o PSSH. Eu só tenho que abrir aqui, clicar em Project e adicionar esses dois arquivos ao projeto. Está aqui, ó, PSSC, PSSH. Beleza, já está pronto, já posso usar as funções aqui dessa biblioteca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar essa solução. Cada protótipo aqui é uma questão de prova, né? Então a prova tinha 5 questões. Eu vou desabilitar aqui as 4 últimas e vou trabalhar nessa primeira, que é para fazer o cadastro, tá? O cadastro, obviamente, o limite eram 100, eu não vou colocar 100, eu vou colocar 2, né? Para a gente fazer teste de 2, inclusão de 2 registros, tá? E eu vou começar a solução da seguinte maneira, ó. As variáveis já estão declaradas aqui. Eu vou, presta atenção, gente, ó, estou copiando aqui, ó, parte do protótipo da função, eu vou colar aqui, tá? E aí, o que acontece? Aqui eu já vou jogar um ponto e vírgula, e eu vou olhar para esse protótipo, a maneira com que ele foi escrito, tá? Observa que ele é do tipo void. Então, funções que são do tipo void, elas não retornam nada, então a cópia que eu fiz aqui já está pronta para uso, tá? Se eu observar aqui, eu tenho 2 parâmetros, né? O parâmetro aqui é um array, chamado produtos, e o outro parâmetro é um número inteiro chamado n, tá? Aqui eu tenho que colocar, aqui eu tenho os argumentos, né? Aqui eu tenho que colocar os parâmetros que eu vou mandar para lá, tá? Então, vamos fazer isso aí. Esse cara aqui, ó, o n vai ser max produtos, tá? E aqui vai ser o meu próprio array que eu vou enviar, tá? Meu próprio array. Então, eu vou tirar aqui e tiro aqui. E aí está prontinho já a chamada da minha função cadastrar produtos. Estou enviando o array e estou enviando a constante que vale 2, tá? Então essa constante que vale 2 vem para cá para o n fica valendo 2, e aqui vem o array, tá? Turma, eu vou ignorar aqui esse protótipo e vou transformar esse protótipo na própria função, tá? Vamos abrir aqui e já vou começar a codificar a solução dessa primeira questão. Então aqui eu vou abrir um laço de repetição, um for int i, começa em 0, até que o i seja menor ou igual a n, né? N está valendo 2, como a gente sabe, e mais, tá? Abri o laço de repetição, eu vou começar a colocar aqui então o cadastro dessa struct, né? Código, nome, quantidade e preço. Tá? Para cadastrar essa struct, eu vou usar o seguinte, então, produtos, na posição i, ponto, código, vai receber um input d com a mensagem código, 2 pontos, ponto e vírgula. Eu vou agora copiar essa linha 3 vezes para baixo, depois eu altero, tá? Então, praticamente está resolvida a questão, né? Aqui eu só preciso alterar de código. Aqui eu vou colocar o outro inteiro, quantidade. Aqui eu vou colocar quantidade em input D, né? Então só tem que trocar aqui, ó, quantidade, tá? O outro, esse aqui é preço, vou colocar aqui preço. O preço é float, então vou trocar aqui de D para float e vou colocar aqui de código preço, tá?
E o outro aqui é o nome, né? O nome é uma string, então eu vou colocar S aqui, input S, tá? A string, entrada de string é um pouco diferente, né, dos outros. E o formato dela é esse aqui, ó, que eu estou montando agora. Então, é a input string, ela tem 3 parâmetros. Aqui o primeiro é string, é a mensagem. O segundo é a própria variável, que vai receber o valor digitado, no caso o nome digitado. E o terceiro e último parâmetro é a função sizeOf da própria variável, dessa própria variável aqui. Vou dar Ctrl C, Ctrl V aqui. E aí está resolvido. Então, primeira questão está solucionado. Tá? Vamos executar aqui para ver? Vamos lá então. Código 1, quantidade 5, preço 10, nome A. Agora o segundo, já está pedindo o segundo, código 2. Quantidade aqui eu vou inverter, tá? Falei 5 e 10, no outro aqui eu vou colocar 10 e 5. Nome, produto B. Tá bom? Então a entrada de dados está pronta, está resolvida, eu só não sei se está certo, né? Porque agora eu tenho que resolver a segunda questão, que vai imprimir tudo isso que eu digitei. E aí eu vou saber se esse cara está certo ou não, tá? A segunda questão, o protótipo dela também eu forneci para vocês, está aqui void, exibir produtos. Então o que eu vou fazer? Olha o esquema, copia esse trecho, menos o tipo da função, joga e cola aqui embaixo, tá? Joga um ponto e vírgula no final. E aí você vai ver aqui o que a gente vai ter que mudar, né? Esses elementos aqui são exatamente os elementos, olha só, do cadastrar produtos, tá? Então, são os mesmos elementos que eu vou colocar aqui, ó, é o array e a constante max produtos. Então vou copiar e colar aqui, ó. Copiei e colei, já está pronto o exibir produtos. Por que ele está pronto? Porque ele também é void, né? Então basta escrever isso aqui. Então, agora no void produtos, o que eu vou fazer? O protótipo, todo protótipo termina aqui com ponto e vírgula. Como eu estou eliminando, descartando os protótipos, e eu vou usar ele como a própria função, é só você tirar o ponto e vírgula, abrir e fechar aspas, chaves, tá? E vamos exibir os produtos, tá? Para exibir esses produtos, eu vou exibi-los no formato de tabela, tá? Então, para imprimir no formato de tabela, primeiro a gente monta o título, tá? Você começa primeiro já pulando uma linha, barra código, que é o nome do primeiro campo, tá? E eu só vou alterar aqui a sequência dos campos, colocar os inteiros primeiro, tá? Estou dando uma tabulação aqui, agora preço, estou dando uma outra tabulação, nome, e vou colocar um outro barra N, então barra N no começo, barra N no final, desse meu título de tabela que eu estou montando, tá? Agora vem a minha estrutura de repetição que vai imprimir todo mundo. Eu vou aproveitar a estrutura que está aqui, ó. Eu tenho uma estrutura de repetição aqui, tá? Então, Ctrl C, vou trazer aqui para baixo, Ctrl V, né? Esse cara aqui vai repetir 2 vezes, porque o N que eu estou enviando aqui, ele é usado aqui, tá? E agora, isso aqui é entrada de dados, essas 4 linhas. Eu tenho que transformar essas 4 linhas em printf, tá? E esse printf meu, eu vou usar exatamente esses caras que estão aqui, ó. Eu preciso deles, né? Código, produto, preço e nome. Isso aqui, ó, eu não preciso, tá? Então, eu vou aproveitar esse trecho de código aqui, ó. Tá? Esse trecho de código eu preciso e esse trecho aqui de código eu preciso. Tá bom? Entenderam o que eu fiz? Né? Só eliminei o começo, deixei o final e agora eu vou acrescentar aqui o que eu preciso, que é o printf, aspas, aqui vem uma porcentagem D, porque o código é inteiro, e como eu estou imprimindo em formato de tabela, isso aqui é coluna, né? Vai ter que sair uma linha, um registro por linha, eu vou colocar um barra T aqui, ó, que é de tabulação, tá? E aí jogo uma vírgula aqui. Ok? Agora o que eu vou fazer, eu vou copiar isso aqui, ó, e jogar nos demais. E aí depois eu volto alterando onde for necessário, tá? Então, porcentagem D para o código, bateu. Porcentagem D para a quantidade, bateu.
Porcentagem D para o preço não bateu. Aqui tem que ser porcentagem F, né? E vamos colocar aqui, ó, 2 casas decimais. E porcentagem D para o nome também não bate. Vamos colocar porcentagem S. Só que é o seguinte, aqui repara que está tabulação em todos. O último aqui eu tenho que trocar por N, para ele quebrar a linha e imprimir o segundo registro, né? Então, barra T nos 3 primeiros, o último eu jogo barra N. Vamos testar, ver se funciona, tá? Então aqui, a hora que eu executo o código, a linha 44 executa, inclui 2 registros, e a linha 45 vai imprimir esses 2 registros. Vamos verificar então. Vamos rodar. Vamos lá então. Código 1, quantidade 5, preço 10, nome do produto A. Código 2, quantidade, agora vou inverter, 10, preço 5, nome B. Tá? Tá lá a saída de dados, né? Então, a resposta da segunda questão. Código 1, quantidade 5, preço 10, nome A. Código 2, quantidade 10, preço 5, nome B. Segunda questão resolvida, tá? Vamos partir agora para a terceira questão. Depois eu abro o espaço aí para vocês perguntarem alguma coisa, tá? Você vai direto na linha e pergunta o que está acontecendo aí se tiver dúvida. Terceira questão, eu preciso calcular o valor total em estoque, tá? Então, repetindo o mesmo procedimento, ó, vou copiar do protótipo esse trecho, tá? O float aqui eu deixo, não copio, e jogo esse trecho aqui embaixo, tá bom? E acrescento agora um ponto e vírgula no final. Agora, qual é o ajuste que eu vou fazer? Eu venho e dou uma olhada. Ah, esse cara é float? Legal. Se ele é float, ele tem que retornar alguma coisa e esse retorno eu tenho que guardar em algum lugar. E aí, olhando no enunciado da prova, eu vejo aqui que é calcular valor total do estoque. E eu tenho uma variável para isso, ó. Tá aqui, ó, valor, total valor, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou tirar isso daqui, ó. Vou dar um Ctrl X, vou dar um Ctrl V e vou trazer para baixo, tá? E aí eu declaro a variável e já atribuo a ela o retorno dessa função. Aí o que eu tenho que fazer agora? Próxima etapa, olhar para essa função e alterar esses caras aqui, porque isso aqui é lá do protótipo, né? O que eu tenho que enviar? Tenho que enviar o array, que é produtos, e eu tenho que enviar novamente a constante max produtos. Então repara que essas questões, as 3 questões, elas são idênticas nos dados que eu estou enviando aqui para as funções, tá? Agora o que eu vou fazer? Esse cara eu vou voltar com ele. O que eu faço? Eu vou imprimir esse cara. Printf. Então, valor total. Valor total, 2 pontos, R, dólar, porcentagem 2F, ok? E aqui valor, total valor, estou imprimindo o cara. Só vou colocar um barra N aqui, senão ele vai grudar na linha de cima, tá? Então, está pronto aqui a solução da minha segunda questão, a solução dentro do main, né? Dentro do main. Repara, gente, que eu poderia fazer o seguinte também, ó. Se eu não quisesse declarar essa variável, eu poderia, tá? Ó, sem declarar essa variável, vou tirá-la daqui, ó, daria o mesmo jeito. Como isso aqui está em vídeo, depois vocês vão poder ver, tá? Tira esse cara daqui, Ctrl X e joga esse cara aqui. Cara, o resultado é a mesma coisa, tá? Ó, apago o ponto e vírgula aqui, ó, e o resultado é o mesmo. E eu eliminei uma variável, tá? A desvantagem desse método é que você não tem mais a variável total valor e pode ser que o seu código, os requisitos do seu problema necessitem desse valor guardado em alguma variável para ser reutilizado, né? Mas aqui para a solução da prova, se você fez isso também funciona do mesmo jeito, tá? Mas eu vou voltar ao método anterior, tá? Estou dando Ctrl Z aqui, ó. Voltei ao método anterior. Vamos resolver agora a função aqui em cima.
A função está aqui, ó. Então o que eu vou fazer? O protótipo está aqui. Então, para desprezar aqui o protótipo, eu só tiro o ponto e vírgula e troco por abertura e fechamento. Tá bom? Só isso. Agora, o que eu tenho aqui na minha função? Eu estou recebendo aqui o array destruct, está vindo para cá, e estou recebendo o número 2, a constante 2, que é enviado para n. Eu preciso calcular o valor total. Eu preciso também de uma variável desse nome aqui, né? Total valor ou valor total, tanto faz aqui. Que essa variável é uma variável local e ela não vai atuar fora da função, tá? Então, o valor total aqui começa com 0. Eu vou precisar rastrear esse array de structs, rastrear todos os dados dele. Então, eu vou copiar esse cara aqui, ó, que é esse cara que faz o rastreamento nesse array de structs. E o que eu preciso fazer? Preciso fazer o seguinte, ó. Esse valor total vai receber ele mesmo, né? Eu preciso calcular o valor total em estoque, então eu preciso multiplicar quantidade vezes preço, tá? Então vamos lá, quantidade vezes preço, produtos na posição I, ponto, quantidade vezes produtos na posição I, vezes preço, tá? Então, repara que esse laço da linha 35 e 36, ele vai rodar duas vezes, porque o meu N está valendo 2, e ele vai armazenar aqui em valor total, o valor 100, né? Porque eu estou colocando como exemplo lá 5 e 10, 10 e 5, né? E o resultado disso vai dar R$100, o valor em estoque, tá? Agora, para finalizar, repare, esse cara aqui é float. Então, para finalizar, eu tenho que retornar o valor total, tá? Ctrl C, Ctrl V, valor total. Vamos testar então? Já podemos rodar e testar. Por quê? Porque aqui já está pronto, ó, para imprimir o retorno. Tá bom? Vamos lá então? Vamos lá. Código 1, quantidade 5, preço 10, nome. Código 2, quantidade 10, preço 5, nome B. Tá? Então, tá lá, ó, segunda questão, né? O que eu digitei, 5 e 10 dá 50, 10 e 5 também dá 50. Então, o valor total, R$100, bateu. Tá bom? Vamos para a quarta questão, penúltima questão. Vamos lá. Quarta questão, tá aqui. Novamente, mesmo esquema. Venho aqui, copio esse cara, colo aqui embaixo, tá? E aí eu volto aqui e vejo que esse cara é um int. Se ele é um int, então esse cara aqui vai ter um retorno. E eu já passei para vocês, já vou adicionar o ponto e vírgula aqui, ó. E eu já passei para vocês as variáveis que eu preciso. Então, busca produto por código. Eu vou usar esse cara aqui, ó. Vou tirar ele daqui, ó. Ctrl X. Vou colocar ele aqui, ó. Por quê? Agora deixa eu explicar. Qual é o objetivo aqui dessa função, tá? Essa função, veja só quem eu vou enviar para lá. Eu vou enviar o array structs, ou seja, estou enviando todo mundo. Vou enviar o int n, estou enviando o número 2, que é a quantidade de produtos cadastrados. E estou enviando esse cara aqui. Quem é esse cara? Esse cara é o código que eu quero pesquisar, tá? No meu caso, quer dizer, no caso da prova, você pode colocar até 100 produtos, tá? Então imagina uma situação, você tem aí no teu sistema 100 produtos cadastrados e você quer imprimir os dados de apenas um produto. Ah, de qual produto? Ah, o produto de código número 21. Tá? Então aqui, ó, você teria que enviar o número 21, tá? Lá para a função. E aí a função, o objetivo dessa função, tá? É retornar o índice de onde está armazenado o 21. Tá?
Mas, obviamente, eu não vou fixar o número 21. Foi por isso que eu coloquei aqui, ó, esse int código, tá? Aqui a gente criou uma variável para isso, que é essa variável aqui, ó. Eu vou pedir para o usuário digitar um código, ó, que vai ser o código de busca. Então o 21 vai ser digitado aqui, ó, input de código de busca. E aí, se o usuário quisesse pesquisar pelo código 21, ele digitaria aqui nesse código de busca, tá? Então, esse número 21 viria para cá, e aí é esse cara que eu mando lá para cima, tá? Então aqui, ó, é esse cara que eu estou mandando lá para cima. Aqui eu vou mandar o max produtos, aqui eu vou mandar o produtos, tá? Então repara que essa é a primeira função que está diferente, né? Todas as outras eu mandava a mesma coisa, produtos, max produtos, produtos, max produtos, produtos, max produtos. Nessa eu estou enviando produtos, max produtos e o código de busca, que eu exemplifiquei como número 21. Mas, obviamente, eu não vou cadastrar 100 números aqui, eu só vou cadastrar 2. Então, os meus códigos são 1 e 2. Então, eu só posso digitar 1 ou 2, tá bom? E aí, então, o código vem para cá. Tá? Vamos construir a função, então, aqui. Tá? Vou tirar o ponto e vírgula, abrir e fechar chaves, tá? E vou construir a função que vai retornar para mim aqui esse código de busca. Tá? Como é que eu vou construir esse cara aqui? Vamos pensar o seguinte. Eu preciso rastrear esse cara, esse array struct. Preciso rastrear esse array struct. Para rastrear, eu preciso disso aqui, desse for. Então, vou copiar e vou colar. Tá? A partir do momento que eu começo a rastrear, eu vou usar aqui um if para verificar igualdade, né? Então, imagina aqui, ó, o número 21 está aqui. Então, eu copio esse cara para cá e comparo ele com produtos na posição i, ponto, código. Se houver igualdade, pessoal, é porque eu encontrei o código desejado, tá? Se houver igualdade, então, o que eu faço? Eu já encerro essa função nesse momento, aplicando aqui um return e enviando lá para baixo o valor de i, ou seja, enviando onde esse cara foi encontrado no array. Então, eu repito, imagina que você tem um array de struct com 100 registros, tá? E aí, você digitou aqui o número 21 e ele vai procurar pelo código 21 dentro de 100 elementos. E esse 21, digamos que ele esteja guardado lá na posição 10. Né? E aí é a posição 10 que ele vai retornar. Então o 21 estaria gravado no exemplo aqui na posição 10. Tá? Agora, tem uma outra situação que nem todo mundo respondeu, que é o seguinte. Imagina uma situação que a gente poderia até colocar aqui como exemplo, que é o seguinte. A gente sabe que eu só tenho 2 códigos, o número 1 e o número 2. O que acontece se o usuário digitar 3? Eu quero saber quem é o 3. Só que a gente sabe que o 3 não existe. Isso vai dar um problema, né? Então eu tenho que preparar o código para isso. E que problema seria isso? E como é que eu preparo o código? Tá? Se a gente olhar aqui, ó, essas 3 linhas, elas fazem a varredura em todo o meu array, nos 2 registros. Se encontrar, ele retorna. Se não encontrar, ele sai desse laço sem executar a linha 43. Ele não executa, ele não retorna.
Tá? Então, o que eu faço? Se ele sai desse laço sem executar a linha 43, eu sou obrigado a colocar um return aqui, que vai ser executado no caso de não encontrar ninguém. E aí, no caso de não encontrar ninguém, quem que eu vou retornar? O -1. Por que esse número mágico, esse -1? Esse -1, na verdade, é o seguinte: array, a gente sabe que só tem valor, começa em 0 e cresce. Não existe valor negativo. Então, se eu voltar um número negativo, eu sei que esse cara não foi encontrado. É a minha garantia. Tá? E aí, o tratamento vai ser dado, olha aqui, na linha 61, o tratamento vai ser dado justamente nessa variável índice encontrado. Se voltar um -1 aqui, é porque o cara não existe. Né? No meu exemplo, que eu estou fazendo, eu só tenho os índices 0 e 1. Porque eu só estou cadastrando 2 valores. Tá? Então, se eu mandar para o cara aqui, mandar o número lá, sei lá, o número 3, vai dar pau. Ele vai voltar para cá, o quê? Ele vai voltar para cá, -1. Tá? Se eu digitar aqui, código de busca, se eu digitar código 1, o que ele vai voltar para cá? Ele vai voltar 0, porque o 1 foi o primeiro registro que eu incluí. O 1 está na posição 0 do meu array. E se eu digitar 2, o que ele vai voltar para cá? Ele vai voltar 1, porque o 2 está cadastrado na posição 1, tá? Do meu array. Então, é isso aí. Vamos analisar agora a possibilidade de erro. Ó. Se índice encontrado for igual a -1, opa, deu pau. Se índice encontrado for igual a -1, printf, erro. Vamos só finalizar com a mensagem erro, tá? Para ser mais rápido aqui, encurtar o tempo. Se não, eu vou imprimir todos os dados. Se não, olha só, vou abrir, fechar a chave e vou imprimir todos os 4 dados que eu tenho aqui no meu registro, tá? E eu já tenho, olha só que interessante, né? Eu já tenho aqui o exibir produtos, só que o exibir produtos ele foi feito para exibir todos os registros, mas ele tem uma estrutura bacana aqui, uma estrutura de tabela, que eu vou copiar essa estrutura e vou alterar aqui, ó, vou jogar aqui embaixo essa estrutura, tá? Vou deslocar esse cara aqui para frente, tá bom? O que eu não preciso aqui? O que eu não posso ter, na verdade, né? Não é que não preciso. Eu não posso ter o for, porque o for imprime todo mundo. E eu não quero imprimir todo mundo. Eu só quero imprimir um registro. Qual registro que eu quero imprimir? Aquele que está nesse índice encontrado. Então eu vou dar um Ctrl+C nessa variável e eu mando essa variável para cá. Ó, índice encontrado, índice encontrado, índice encontrado. Fechou. Acabou, matou a questão. Vamos testar? Ver se bateu? Código 1, quantidade 5, preço 10, nome do produto A. Código 2, quantidade 10, preço 5, nome B. Dei o Enter, tá? Então, a primeira questão foi, a segunda questão está aqui, a terceira questão está aqui, e agora a quarta questão. Então, é aquele lance que eu falei para vocês, código de busca. Se eu colocar aqui o número 2, ele tem que imprimir para mim esse cara aqui, porque esse cara é o código 2, tá? Então, vamos ver? Joia, maravilha, matamos aí 4 questões, falta a última questão, que é a de atualizar estoque, e é a questão mais difícil da prova, tá? Quer dizer, não é que é a questão mais difícil da prova. As 4 primeiras questões, todas elas foram muito parecidas. Todas elas usavam, olha só, vou minimizar aqui o início de cada uma das funções e vocês vão observar o seguinte, ó. Todas as 4 funções, todas elas, eu envio o array. Tá? Todas as 4 funções eu estou enviando o array de struct inteiro. Estou enviando todos os dados. Quando eu envio todos os dados, tá? Eu vou trabalhar com um ponto. Essa é a diferença. Então, todos os exercícios
são com ponto. Não existe seta aqui. Enviou o array, é ponto. Ó, o de baixo também, ponto, ponto. E o último também, o quarto exercício também, estou trabalhando com ponto. Tá? Agora, esse cara é o diferenciado aqui, ó. Void atualizar estoque. Repara que até o protótipo dele é diferente, tá? Em todos aqui eu estou enviando o array destruct e aqui eu não estou enviando um array. Repara aqui, ó. Eu estou enviando um elemento, eu não estou enviando o array destruct. Quando você envia um elemento do array, você é obrigado a usar seta. Tá bom? Então, vamos começar a solução desse exercício fazendo o seguinte, ó. Repara que ele é void. Se ele é void, então eu não preciso me preocupar muito porque não vai ter retorno, tá? Vamos colocar ele aqui embaixo. Ok? Repara o seguinte, então. Vou tirar aqui, adicionar aqui ponto e vírgula, tá? E aqui eu tenho a nova quantidade que vai atualizar o estoque de um determinado produto. Essa nova quantidade eu tenho que pedir para o usuário digitar. E a variável está aqui em cima, ó, também foi fornecida para vocês. Eu vou tirar essa variável daqui, Ctrl X, para deixar o código mais limpo aqui em cima. Tá? Ó, e vou trazê-la aqui para baixo. Ó, e aqui eu vou pedir para o usuário digitar, ó, input de barra N, nova quantidade, ok? Nova quantidade. Legal, agora eu tenho essa variável aqui, ó, basta pegar essa variável aqui e enviar aqui para a minha função, tá? Agora vem o detalhe. No protótipo eu tenho isso, tá? Como é que eu vou enviar isso agora para a minha função? Tá? Repara, isso aqui é um ponteiro. Se isso aqui é um ponteiro, eu tenho que enviar o quê? Um endereço de memória. Tá? Então já vou substituir tudo isso aqui pelo endereço de memória. Tá? Eu tenho que enviar um determinado elemento. Vou enviar a posição 0 ou a posição 1? Qual que vocês querem? Eu só tenho essas posições para alterar a quantidade. Ou vai ser a 0 ou vai ser a 1, tá? Então eu vou enviar 1, por exemplo, tá? Então é esse cara aqui, ó. Eu quero trabalhar com esse cara. Eu quero alterar a quantidade desse produto que está na posição 1 do meu array, ok? Depois que eu alterar essa quantidade, eu quero visualizar a alteração dela. Então, para visualizar a alteração dela, eu já tenho aqui, ó, essa função que eu vou copiar e colar, tá? Por isso, gente, que trabalhar com menu de opções é interessante. Você está vendo que eu estou tendo que copiar coisas, né? Código, e colar aqui embaixo o código que eu já usei, né? Um menu de opção funciona bem para isso aqui. Eu especifiquei que não era para fazer menu de opção na prova, porque senão vocês vão perder muito tempo, né? Mas isso aqui já vai resolver o nosso problema, tá bom? Então é isso aqui, ó. Estou enviando o produto 1 e a nova quantidade. Vamos testar aqui em cima agora, tá? O meu protótipo está aqui, ó, que eu já vou transformá-lo em função. Cara, essa é a questão mais curta da prova, tá? Porque para alterar essa questão, basta eu fazer o seguinte, ó. Repara que agora vem a seta. Volto a repetir, eu estou trabalhando com um registro específico do meu array. Então eu faço isso aqui, ó, produtos, seta, quantidade, vai receber nova quantidade. Acabou a questão. Então a gente já pode testar aqui a quinta solução. Vamos ver? Executando. Código 1, quantidade 5, preço 10, nome A. Código 2, quantidade 10, preço 5, nome B. Está lá então a primeira questão, aqui está a segunda questão, aqui está a terceira questão, aqui agora a quarta questão, quero buscar o código 2.
mostrou para mim os dados do código 2, agora nova quantidade. Eu vou colocar 50, tá? Estava lá com 10, né? Tinha 10, eu vou colocar 50, vamos dar um Enter, vamos ver, está lá 50, alterado para 50. Então, solução da prova finalizada. Agora, tem um problema que a gente pode resolver rapidamente aqui, que é o seguinte: já pensou que isso aqui está meio esquisito, eu estou fixando um número aqui. Não seria mais interessante pedir para o usuário digitar qual é o número? Tá? Gente, é por isso que essa função foi criada. Tá? Busca produto por código. Por isso que ela existe. Tá? Então, se eu pegasse essa função aqui, ó, busca produto por código, e reutilizasse ela aqui embaixo, olha que interessante ficaria. Tá? Ele buscaria aqui pelo código que foi digitado lá em cima. E aí, eu usaria esse cara aqui, ó, no lugar do número 1, eu usaria ele. E aí estaria resolvido o problema. Entendeu? Então, vamos fazer uma coisa muito mais bacana e mais inteligente, que é o seguinte, ó, essas 3 linhas aqui, ó, eu vou tirar daqui e vou jogar aqui dentro. Ó, vou dar um tab aqui, ó, para alinhar e jogo aqui dentro. Porque olha só, aqui eu peço para o usuário digitar o número 50, que é a nova quantidade de produtos. Aqui, ao invés de alterar o número 1, eu vou alterar o índice encontrado. Tá? Que é um índice, já foi validado, inclusive, esse cara aqui, ó. Ele já foi validado por esse if aqui, ó. Abri agora espaço aí para perguntas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, não entendi ainda o lance da seta, pergunta aí que é o momento. Oi? Meu código, lá em cima, na primeira função. Espera aí, só um instantinho, deixa eu fazer o áudio aqui, capturar a sua voz. Vai, pergunta de novo. Na primeira função, Na primeira função, aqui. Isso. Lá no size off, eu não utilizei, eu coloquei direto o max produto. 30. Você colocou lá 30. Eu max. coloquei max, né? Aham. Funciona. Nome, e rodou normal. Funciona. Entendeu? É que se você usa dessa forma aqui, ó, sempre isso, fica meio que decoreba, né? Você copia e cola aqui e sempre vai funcionar, entendeu? Mas não está errado. Não está errado, vai funcionar.